Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com vocês de um modo muito especial e que Jesus Cristo renasça a cada dia na sua mente e no seu coração. Que vocês tenham as bênçãos de Deus a cada dia de um modo muito especial. Estamos hoje aqui numa sexta-feira, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, e vamos falar um pouco a respeito disso. Antes de entrarmos no tema, a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, é o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe de um modo muito especial a todos vocês que compartilham da mensagem de Cristo conosco, todos vocês que nos ajudam a evangelizar, a levar a mensagem, a palavra de Deus. Hoje, sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, sexta-feira que tem um marco muito especial para todos os cristãos, independente da sua denominação, do seu vínculo religioso, todos os cristãos são pautados por um modelo de vida em Cristo Jesus. E é desta maneira que nós guiamos as nossas vidas através da Bíblia como única regra de fé e prática, guiados pelo Espírito Santo, mantendo o foco em Jesus Cristo, que se entregou por nós, que se entregou, como diz a palavra de Deus, se entregou até a morte e morte de cruz. Então, nós temos que parar para reflexão, para pensar o que significa esta morte, este castigo que nos traz a paz, como diz Isaías, no seu texto de Isaías 53, o castigo que nos traz a paz, e ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Deus, em Cristo Jesus, nos perdoa para que nós tenhamos a ressurreição e a vida eterna. E para isso nós temos que simplesmente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O que significa isso? Significa que nós devemos pautar a nossa vida pelos ensinos de Jesus, sermos discípulos de Jesus para vivermos de acordo com os seus mandamentos, com a sua palavra, com tudo aquilo que ele nos orienta para que participemos da ressurreição e da glória de Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele fala que nós devemos levar o evangelho de Jesus Cristo com fidelidade, com integridade. E também em Romanos, capítulo 8, ele fala que se sofremos com Jesus, também com ele seremos glorificados. Então é muito bom sabermos as recompensas que temos já aqui neste mundo e as que esperam por nós, as que aguardam por nós, porque Jesus Cristo foi preparar aquele lugar especial para que todos nós estejamos com ele na ressurreição e na vida eterna. Mas tratando da sexta-feira da paixão, da sexta-feira santa, o que significa paixão em primeiro lugar? Paixão é uma expressão, uma palavra que tem a sua origem no latim e quer dizer sofrimento. É por isso que nós nos referimos à crucificação de Jesus como paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo por nós. Agora, ninguém pode viver eternamente em sofrimento. Mas é muito interessante, é muito curioso quando nós olhamos o passo a passo dos últimos dias de Jesus e como rapidamente uma alegria, um momento de festa, de comemoração, de repente pode se tornar uma tragédia de angústia, de sofrimentos, e como um sofrimento pode voltar a ser restaurado para que esta alegria transborde em nossa mente, em nossos corações novamente. Como nós podemos
observar isso dentro de um aspecto humano, daquilo que nós vivemos, porque, afinal de contas, isso acontece conosco todos os dias. Sempre acontece algo em que nós oscilamos entre a felicidade e a tristeza, entre o riso e o choro. Sempre nós estamos sendo modulados dessa forma. Mateus, capítulo 26, do versículo 26 em diante, eu estou lendo na versão da Bíblia a Mensagem, e aqui fala a respeito do momento de Páscoa, do momento de festa, do momento em que Jesus está reunido com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. É nesse contexto que Jesus está vivendo, ele é numa quinta-feira à noite, porque é um jantar, a Páscoa é feita num jantar, então é uma quinta-feira à noite, nós sabemos disso também porque a Bíblia nos garante, ela nos diz que Jesus foi crucificado, ele foi julgado na madrugada, foi crucificado pela manhã e ele morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira. Então, quando nós observamos esses detalhes, nós sabemos que Jesus estava celebrando a Páscoa numa quinta-feira à noite. E o texto ele diz assim, Mateus 26, de 26 em diante, a Bíblia, a Mensagem, ele fala assim, durante a Páscoa, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou-o a eles e também disse, bebam todos vocês, isto é o meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Não beberei o fruto da videira outra vez, até o dia em que beberei com vocês no reino do meu Pai. Então, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Observe que Deus está aqui presente em Jesus, Jesus está participando da Páscoa e ele está proclamando aos seus discípulos o que vai acontecer com ele. Jesus tem convicção daquilo que vai acontecer. Ele será preso, ele será julgado, ele será castigado e ele será crucificado e morto. Por que isso? Porque é o castigo que era necessário, o castigo perfeito sobre alguém que não tinha pecado nenhum, que não era culpado, para que o nosso pecado fosse pago. Então, Jesus, ele se submeteu, ele se colocou no nosso lugar na cruz, ele se colocou no nosso lugar no sofrimento, ele se colocou em nosso lugar em todos os aspectos que o pecado deveria nos atingir. E desta maneira ele fez o sacrifício por nós, coisa que nenhum ser humano poderia fazer. Ele fez o sacrifício por nós, para que nele nós tenhamos a oportunidade de ressurreição e de vida eterna. O texto ele começa dizendo que durante a Páscoa, Jesus tomou o pão, né, e abençoou esse pão e partiu e disse aos discípulos, este é o meu corpo. Por que que o texto usa essa expressão? Ele partiu e disse, este é o meu corpo, porque o corpo dele seria partido, o corpo dele seria dilacerado, como realmente foi, como se mostra ali no filme A Paixão de Cristo, que Mel Gibson fez, e fez com muitos detalhes, e mostra realmente algo muito próximo do que deve ter sido o momento ali de crucificação, um momento de castigo sobre Jesus Cristo pelos nossos pecados. Então, quando nós observamos ali a realidade, nós temos até dificuldade de imaginar como alguém pode ter suportado tamanho sofrimento, tamanho castigo. Mas aqui, durante a Páscoa, durante a festividade da Páscoa, Jesus corta o pão e fala, comam porque este é o meu corpo. Do mesmo modo, ele pega o cálice, agradece,
fala que é o cálice que será da nova aliança de Deus conosco, porque agora não é mais sangue de animais, mas é o próprio sangue do Cordeiro, o Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, desta maneira, é que Deus providencia a remissão dos nossos pecados para que nós sejamos perdoados e tenhamos vida eterna. Então, Jesus, ele pega o cálice e fala, este é o meu sangue. Agora, observem, Jesus, quando ele fala, este é o meu corpo e este é o meu sangue, ele sabe que ele será morto e que o sangue dele será derramado. Mas na sequência do texto fala que tendo dado graças, ou seja, ele agradeceu por ter a oportunidade de participar da redenção do ser humano. Ele agradeceu a Deus o Pai pela oportunidade do sofrimento, porque é este sofrimento que nos dá a ressurreição, que nos dá a salvação, que nos promove os perdões de todos os pecados. Nós somos perdoados todos os dias, de muitas formas, de muitas maneiras, por tudo aquilo que dissemos e fazemos, por atos, por omissões, né, pela postura de vida que nós levamos, por aquilo que ofende a Deus. Então, nós ofendemos a Deus de várias formas, mesmo sem querer, mas ao confessarmos, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça, porque ele se sacrificou por nós. Ele derramou seu sangue para que nós fôssemos perdoados. Aqui ele fala que o sangue foi derramado em favor de muitos, e ele volta a usar esta expressão, assim como Isaías fala em Isaías 53, em favor de muitos e não em favor de todos. Por quê? É claro que o sacrifício de Deus em Cristo Jesus envolve todos. Jesus derramou seu sangue por todos. Jesus teve o seu corpo dilacerado por todos. Mas infelizmente, não são todos que aceitam o sacrifício. Não são todos que recebem o sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que ele usa a expressão que foi derramado o sangue e foi partilhado o corpo em favor de muitos, mas para o perdão dos pecados. Para que houvesse o perdão dos pecados. Eles saem dali, como diz o texto aqui falando no versículo 30, que eles saem cantando um hino e foram para o Monte das Oliveiras. O hino que se canta na Páscoa, dentro da tradição judaica, é o Salmo 118. Então, eles saíram dali cantando rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Observe que Jesus, ele sabe o que vai acontecer com ele leva todo mundo a ter um cântico de gratidão no seu coração e na sua mente, ele anuncia a sua morte, ele anuncia a maneira que ele vai morrer, mas ele sai ali com gratidão na mente e no coração, levando todos a serem gratos junto com eles, porque ele vai providenciar a salvação a toda a humanidade. Então, apesar do sofrimento, ele sai cantando, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom. Quando nós avançamos um pouco no texto, no capítulo 27, o versículo 45 em diante, que vai falar a respeito da morte de Cristo. Então, como esse momento de festa, né, de festejar a Páscoa, como este momento passou da alegria para a tristeza de uma maneira tão rápida. Infelizmente, nossa vida é assim. Muitas vezes nós passamos da alegria para a tristeza de um modo inexplicável, de um modo muito rápido, mas Deus em Cristo Jesus providencia também que nós passemos da tristeza para a alegria, porque Ele nos fortalece, Ele nos guia, Ele se faz presente, Ele nos transporta para o seu reino através da fé, para que nós voltemos à alegria da vida, à alegria da salvação, à alegria de viver com Cristo em todos os momentos.
Então, aqui no capítulo 27, o versículo 45 em diante, que é o momento da morte, da crucificação, Jesus foi crucificado, e aqui fala assim: então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo e ouviram disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu numa haste e deu a beber a Jesus. E os outros brincavam: vamos ver se Elias vem salvá-lo. E depois de outro grito de dor, Jesus deu o último suspiro. Naquele instante, o véu do templo se rasgou ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. Além disso, os túmulos se abriram e muitos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. Observem o que está acontecendo aqui. Jesus ele dá uma amostra da ressurreição no exato momento da sua morte. Deus, o Pai, mostra a sua angústia, a sua dor. Ele mostra que ele sofre conosco também quando nós pecamos, quando nós temos dificuldade. Jesus, ele grita ali, ele dá um brado na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ele se sentiu sozinho, se sentiu desamparado, como muitas vezes nós nos sentimos também. Não deveria ser dessa forma, mas infelizmente na nossa humanidade, às vezes nós nos sentimos desamparados por Deus. Mas Deus estava presente, certamente Deus estava conduzindo todas as coisas como ele tem conduzido a sua vida, a sua história e como ele vai promover a sua ressurreição, como ele promoveu essa ressurreição daqueles que foram fiéis a Deus e no momento da morte de Cristo, muitos ressuscitaram. Então, observem o que o texto está colocando aqui, o que o texto está falando para a gente. Ele está falando que, apesar do sofrimento, apesar de todas as dores, da angústia, apesar de até nos sentirmos desamparados, que Deus ele sempre vai reverter o nosso choro em alegria. Sempre ele vai nos trazer a salvação. Sempre ele tem algo muito maior e muito melhor para nos oferecer. Quando fala aqui que Jesus deu o seu último brado, o último grito de dor, e ele disse: em suas mãos entrego o meu espírito. Jesus deu o seu último suspiro e se entregou a Deus o Pai por nós. Nós temos a oportunidade de respirar aliviados, entregar a nossa vida nas mãos de Deus por Cristo Jesus, temos acesso livre ao Pai. E voltamos a sorrir apesar das nossas transgressões, dos pecados, das iniquidades, das nossas imperfeições. Mesmo assim, pelo sofrimento de Cristo, nós podemos voltar a sorrir, porque sabemos que a salvação em Cristo nos alcança pelo poder do Espírito Santo que habita em nós quando nós aceitamos Jesus como o único Senhor, Salvador, e temos a Bíblia como única regra de fé e prática. É assim que nós vivemos a vida cristã, uma vida abençoada, uma vida dirigida por Deus. E apesar deste sofrimento de Jesus, na ressurreição, certamente ele se alegrou muito por ter vencido. E todas as vezes que alguém se entrega a ele, esta alegria da ressurreição certamente volta ao coração de Jesus, porque ele tem mais um para ressuscitar no dia da sua volta. Ele vai ressuscitar você, que entregou a sua vida nas mãos dele, que vive pautado em seus ensinos, que vive segundo a sua palavra, direcionado pelo Espírito Santo como um verdadeiro adorador, que adora a Deus o Pai em espírito e em verdade.
Então, que Deus continue abençoando de um modo muito especial a sua vida e que, mesmo em meio aos sofrimentos e dores, restaure a sua alegria em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A alegria virá pela manhã da ressurreição, quando Jesus Cristo ressuscitar em sua vida. Quando ele ressuscitar você, os seus planos, os seus projetos, os seus sentimentos e emoções, para que você viva feliz em novidade de vida, sabendo que em breve Jesus está chegando para que estejamos com ele durante toda a eternidade. Pense nisso nessa Páscoa, pense nisso nesse dia de paixão de Cristo, nesse dia em que Cristo se entregou por nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, e em nome de Jesus colocamos nossas vidas em tuas mãos, agradecidos pelo sacrifício do teu filho por nós, agradecidos porque ele se entregou para que nós tivéssemos vida, agradecidos por todas as bênçãos que recebemos a cada dia, a cada momento. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um daqueles que nos acompanham neste momento. Que o Senhor nos dê da tua paz, que estejamos sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, um excelente sábado, um excelente final de semana, uma excelente Páscoa, em nome de Jesus.